Em ciência, ou seja, na verdadeira ciência, não pode haver e não há e não pode haver de forma alguma tabu. Não podem existir dogmas que não possam ser revisados. A ciência, a base mais elementar da ciência é que ela não é uma coisa definida, dogmática, impossível de ser mexida. Nada, em termos de ciência, pode ganhar esse status de uma coisa que não pode mais ser mexida. É definitivo, está pronto, está encerrado. Nada, tá? Na verdade, nada. E nós já convivemos com isso há muitos anos, em que tudo o que é estabelecido temporariamente num determinado período da história pode ser revisto num outro período da história, desde que seja feito com bases científicas, ou seja, com muita experimentação, com muita tentativa e erro, né? Até que a coisa vai se estabelecendo gradualmente. Mesmo assim, durante esse processo, muita coisa terá que ser revista. É normal. Você dá um passo à frente, experimenta uma determinada tese, tenta comprovar se essa tese se mantém, funciona, né? Não tem efeitos colaterais, não tem outros danos. E aí, então, aquilo vai se consolidando gradualmente. Mesmo aquilo que está bem consolidado é passível de revisão sempre. Essa é a regra básica da ciência. A regra básica da ciência é a revisão, é a possibilidade de desfazer o que foi feito, de pensar de uma forma diferente uma coisa que às vezes já está estabelecida há muito tempo. Nada é um monolito, é uma coisa impossível de mexer na ciência, nada. Mas, infelizmente, nós temos algumas situações que a comunicação, que algumas pessoas decidiram que aquilo é imutável, aquilo ali está absolutamente correto e é impossível de ser revisado. Eu estou falando de uma coisa aqui que é bem complicada, um assunto que é bem espinhoso, mas eu fiquei muito satisfeito de saber que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já declarou que precisamos estudar o motivo do aumento acentuado, absurdo, do número de autismo no mundo. Tá? Os Estados Unidos, naturalmente, sempre eles, já devem ter uma estatística bem robusta, bem clara dessa situação que vem se agravando ao longo dos anos e está cada vez mais perceptível. Eu sou pai de autista, Depois que meu filho nasceu, eu comecei naturalmente a estudar o assunto, a pesquisar o assunto, a querer saber mais do assunto, a minha esposa também. E a gente começou a perceber que esse caso, nosso filho, não tinha nada de isolado. Nada. É extremamente comum. Meu Deus, por que é que, de repente, nós temos uma geração praticamente de autistas, né? Eu li uma estatística recentemente, não sei se ela está absolutamente correta, mas que a cada 35 crianças que nascem, uma é autista. É uma estatística muito alta. Tem que haver alguma razão e só a ciência pode explicar. Mas sem tabus, sem frescuras, sem coisas dogmáticas que não podem ser mexidas, porque a razão disso pode estar em qualquer lugar. Pode estar havendo uma mutação genética natural, espontânea, do ser humano? É possível? É possível, mas é pouco provável. Logicamente, algumas pessoas, aqueles que adoram culpar a própria humanidade por tudo, podem dizer, não, é a poluição, sei lá o quê, e essas explicações é lógico que vão aparecer. Mas nada deve ser descartado, tudo tem que ser analisado à luz da ciência, com muito critério, sem tabus. Da mesma maneira, a gente pode atribuir a alguma coisa que nós estamos ingerindo, algum produto químico, alguma
algum tipo de alimento, não sei, né? Alguns vão falar de agrotóxico, não sei, tá entendendo? E alguns vão falar de embalagens, da forma de conservação dos alimentos, que pode estar usando produtos que não sejam adequados e que só resultam em problemas ao longo do tempo. Tudo isso é plausível, é possível, mas apenas a ciência pode explicar. E, felizmente, alguém do nível, do gabarito, da importância mundial do presidente norte-americano Donald Trump botou o dedo na ferida e disse que o secretário de saúde dele, um nome até bem famoso, o Robert Kennedy Jr., vai analisar criteriosamente essa situação, vai colocar as cabeças pensantes, eu espero que no mundo inteiro, né? Porque também é aquele negócio, a partir do que os americanos falam isso, muita gente no mundo ganha voz, ganha a possibilidade de falar. Talvez já existam cientistas no mundo com dados sobre isso, com informações sobre isso. Só que nós sabemos como é que as coisas funcionam. Se por acaso eles forem combater alguma coisa que está estabelecida, que tem muito poder econômico, eles podem estar sendo silenciados. Eu, pessoalmente, acredito que sim. Acredito que já existam cientistas sérios, pesquisadores sérios, que ainda não tiveram condições de publicar o que pensam sobre o assunto dessa explosão de autistas pelo mundo, provavelmente inibidos, contidos, tá? Por empresas ou pessoas poderosas que não querem a divulgação desses dados. Mas foi muito bom ouvir Donald Trump confirmar o que quem é pai de autista já sabe. A quantidade de autistas no Brasil é muito maior do que era há 10 ou 20 ou 30 anos atrás. É impressionante. Existe certamente uma razão, né, alguma alteração que precisa ser investigada, sem tabus e sem frescuras. Inclusive, na entrevista do Donald Trump, ele chegou a fazer referência à questão das vacinas, que é um grande tabu, porque a esquerda, essa maldita ideologia, já criou um tabu. Não se pode falar mal de vacinas. Vacinas são uma coisa intocável, são todas maravilhosas. E, no entanto, a ciência está aí para provar que não existe nada definitivo. Tudo tem que ser revisado. Vacinas são coisas que podem fazer até um efeito sem que você ter um efeito colateral sem que você perceba durante muitos anos, mas talvez chegue um momento que você tem que revisar isso. Talvez, eu estou falando, talvez, tudo tem que estar na mesa. E eu achei bem interessante. Inclusive, a colocação do Donald Trump foi muito equilibrada. Porque o que ele falou? Ele disse que não é contra as vacinas. Ninguém é contra vacinas. Agora, as vacinas têm que estar sempre sendo revisadas, atualizadas, né? Mesmo aquelas mais consolidadas. Mas as que a gente põe sempre mais desconfiança são nas vacinas mais novas. É claro, porque uma vacina pode prejudicar uma outra geração. E isso aí, para a gente identificar, vai levar 20 anos, ou talvez 30 anos, até que o problema se evidencie de uma maneira numerosa, de uma maneira consistente, para você então parar e, peraí, deixa eu rever isso aqui. Pode ser que tenhamos entrado por um caminho errado, está na hora de revisar. Tá bom, gente? Fica aqui o meu obrigado ao Donald Trump e vamos em frente, vamos pesquisar isso até não poder mais. Não podemos aceitar as coisas de uma maneira tácita, como se não houvesse possibilidade de revisão. Tudo na ciência tem que ser permanentemente revisado. Até a próxima.